Fala galera, Ishida aqui. Antes de começarmos, gostaria de agradecer por assistir. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Sua interação é muito importante para nós. E quem puder colaborar com o nosso canal, o Pix vai estar na descrição. Muito obrigado, fiquem com Deus, vamos lá. O prota, com os olhos cerrados, observa o cristal que reflete sobre a forma da alma, que ainda tem 5 reinos da alma. O reino da alma vermelho, com forma desordenada, e sem atributo, sorrindo, pensa, então é assim que meu reino da alma se apresenta no início, sem forma coesiva e sem atributo, o que é considerado o tipo mais fraco de reino da alma. Além disso, pratiquei todos os tipos de técnicas, o que só piorou a situação. Não é surpresa ter sido tão difícil alcançar um aumento de nível, mesmo após longos períodos de prática no espaço do livro do espírito demoníaco temporal. Então, esse é o motivo. Com os olhos fechados, continua a refletir. Reinos da alma sem atributos são instáveis e mudam facilmente, portanto as técnicas mais adequadas para um reino da alma assim são 3 tipos: técnica do Deus Celestial, técnica do Deus da Guerra e técnica do Deus do Vazio. A técnica do Deus Celestial, dentre as de cultivo, é a mais compreensível, mas também a mais desafiadora. As do Deus da Guerra são mais dominantes e as do Vazio mais sigilosas. Comparativamente, praticar a técnica do Deus Celestial seria o melhor. Ela é flexível, assim como o reino da alma sem atributo. Se eu me tornar um mestre nela, poderei praticar técnicas de todos os atributos, ganhando imenso poder e criando meu próprio caminho. Com técnicas normais, o reino da alma suporta apenas um espírito demoníaco, substituível por um mais poderoso. Já com a técnica do Deus Celestial, ele pode suportar até 7 espíritos de atributos distintos, com todas as combinações possíveis. O poder aumentará exponencialmente, e o resultado será inimaginável. Porém, isso tornará minha velocidade de cultivo muito mais lenta. O prota decide pensando para si, não importa o quão difícil seja o caminho para a grandeza, vai ser esse. Começarei com a técnica de fundação básica da prática, fortalecendo a fundação para alcançar o nível espiritual. O prota começa a recitar a mandiga. Dúzia olhando para o prota comenta, parece que ele já começou a praticar. Nós deveríamos começar também, Lupial concorda. Enquanto isso, o prota concentrando pensa, eu não deveria me focar na velocidade de cultivação, mas construí-la de maneira sólida passo a passo, para fortalecer e construir uma boa fundação. A cena mostra todos concentrados na prática, exceto Lupe, que abre um olho espiando os outros. Durante a hora de aula, nos próximos dias, Nieli e seu grupo permanecem na sala da biblioteca para praticar, saindo apenas para comer e descansar. No terceiro dia, o prota abre os olhos e pega o cristal. Ao adicionar o poder, ele vê 30 pontos. Ele rindo pensa, o que a professora vai pensar quando ver isso? Enquanto isso, na classe dos lutadores aprendizes, Xia Ninjeri está pensativa. Eles estiveram ausentes por alguns dias, já está quase na hora do treinamento. Será que Nieli esqueceu? E observa Ninjeri e pensa, recentemente, Ninjeri parece muito pensativa e desatenta. Será que ela está apaixonada por Nieli? O que há de tão especial naquele cara? A professora se vira, percebendo que a turma do fundão não está lá pensa, se praticar em outro lugar, será o suficiente, para conseguir aumentar sua força vital de 5 para 100, em 2 meses? Sorrindo, ela continua, pena que você é um lixo inútil como um reino da alma vermelho. Prepare-se para sair da escola em 2 meses. Esse será o preço por discutir comigo. Virando-se para a turma, ela explica, dentre as 7 cores do reino da alma, o vermelho é o nível mais baixo. Em centenas de anos de história da cidade, apenas alguns com o reino da alma vermelho conseguiram se tornar um espiritualista demoníaco do rank prata. A não ser que ocorra um milagre, a capacidade máxima de força da alma é cerca de 600 pontos, e a dificuldade aumenta conforme o progresso. Um aluno frustrado questiona, se atingiram o máximo de 600, então o nível máximo que posso alcançar é um espiritualista demoníaco de bronze nível 5. A professora responde, algumas coisas são naturalmente predestinadas. Humanos precisam superar seu destino. Por exemplo,
Com um sorriso malicioso, ela pensa, algumas pessoas nascem com uma colher de prata, outras com privilégios baratos. E o reflete, a cidade está constantemente sob ameaça de ataques de bestas demoníacas. Enquanto a professora Shenshi continua falando sobre os problemas entre privilégios e nobres, Yun pensa que ela não está levando a situação geral em conta. O aluno frustrado pensa, tão irritante. Se Nieli estivesse aqui, ele definitivamente falaria por nós. Após a aula, dois garotos estão deitados conversando. Um deles diz, Nieli diz que irá aumentar seu reino da alma de 5 para 100 em 2 meses. Pensando bem, isso não é meio arrogante da parte dele? O outro responde, verdade. Mesmo que aqueles com o reino da alma verde possam não conseguir fazer isso, eu ainda espero que Nieli consiga. Eu odeio aquela mulher, o outro fala, eu também. Embora as chances sejam bem pequenas. Um outro garoto, caminhando por uma rua, diz com desgosto, Nieli sendo rude com seus superiores, discutindo com os membros de uma das famílias principais, simplesmente a ovelha negra do clã. Outro concorda dizendo, se algumas pessoas gostam de ficar marcado, o que podemos fazer? Na biblioteca, Lu Piao exclama, ó, eu tô cheio. O outro comenta, durante essa hora do jantar, há poucas pessoas por aqui. Duze então diz, Nieli, meu reino da alma chegou a 89. Eu estimo que irei alcançar o rank bronze 1 estrela em 7 dias. O prota fala, nada mal. Tenho um pressentimento de que todos vocês irão alcançar o rank bronze em 2 meses. O prota continua dizendo, nós precisamos de alguns elixires, assim poderemos acelerar nosso cultivo. Lu Piao concorda, certo, nós melhoramos tão rápido sem a ajuda de elixires. Essa velocidade de cultivo, não seria chocante para eles? O outro acrescenta, mas onde podemos conseguir elixires? Irá custar pelo menos 10.000 moedas para comprar um elixir que ajude com o cultivo. Duze responde, sim, embora caçar ovelhas, nos fez lucrar 16.000 moedas, após comprar os cristais da alma. Ficamos com 10.000 moedas. O prota, para dizendo, certo, vocês vão para o 3º andar e continuem a treinar. Eu tenho que fazer algo esta noite, vou pensar em algo que possa fazer essas 10.000 moedas servirem a nós. Lu Piao, olhando para o prota pergunta, você está bem por conta própria? Precisa que eu te ajude? O prota pensa, preciso tratar a lesão de Xueninger hoje à noite. Se o tratamento da sua doença do Ártico for um sucesso, minha conquista não será pequena. Depois de pensar o prota responde, não, é preciso. Lu Piao retruca dizendo, ó, certo. Depois não venha choramingando sobre o meu avanço, e por deixar você para trás. O prota, coçando a cabeça, diz, vai sonhando. Ele olha para o lado, e Duze comenta, com sua atitude, você acha que ainda pode zoar o Nieli? Lu Piao exclama, por que você fala tanto? E o outro garoto ri do que aconteceu. Um filme passa na cabeça do prota, o fazendo lembrar do tempo que passo com a ex-Yun, antes de voltar no tempo. Ela tá parada lendo um livro, o coração do prota acelera. Ele pensa para si, acalma-se, acalma-se, como posso me aproximar dela, e não assustá-la? O prota dá tchau ao seu grupo dizendo, vocês vão na frente, preciso fazer algo. Lu Piao olhando escondido pensa, mas a porta é pro outro lado. O que ele está fazendo? Os guri do grupo do prota fica perguntando o que? O que? Quando o Lu Piao diz uau. Eles vendo que o prota está indo na direção da ex-Yun, ficam impressionados. Eles questionam, aposto que Nieli será chutado em 15 segundos, a lindeza da classe irá apenas ignorá-lo. Duze fala, espero que Nieli não sofra muito com isso. O prota fica com cara de bocó apaixonado olhando para ela, que está lendo a escritura do Santo Fogo Elétrico. E Yun, com quase saindo fumaça da cabeça pensa, esse conteúdo após o volume 2, está escrito na língua antiga, totalmente indecifrável. Como Nieli consegue até mesmo lembrar das inscrições? Sinto que estou entre um dos melhores da mesma idade que eu, mas em pensar que a diferença entre Nieli e eu seria tão grande. O prota com cara de lesado rindo pensa, pelo modo que ela está segurando a escritura do Santo Fogo, eu acho que ela está medindo a diferença entre nós dois, eu já a conheço muito bem, esse é gado raiz.
O prota chega dizendo, a senhorita também está interessada na escritura do Santo Fogo? Por quê? O prota chegando mais perto, enquanto ela responde dizendo, sim, esse livro é bem profundo, eu dei uma olhada em suas páginas, e descobri que sou incapaz de ler a maior parte. Lupial impressionado fala, após a aproximação de Nieli, ela admite francamente que não consegue ler a escritura, e ao mesmo tempo mantém uma distância segura e amigável, graciosamente indo para trás. Nieli perdeu essa rodada. O prota pegando um livro na prateleira fala, essa escritura foi escrita na língua antiga do Império Feng de Shui, e como sua época foi há muito tempo, é difícil entender sua língua, mas se você estudasse a língua do reino Eidin primeiro, então seria bem mais simples. A Eizeiun, olhando para o prota questiona, reino Eidin? Ela ponderando pensa, antes da Era da Escuridão, haviam conjuntos de informações detalhadas e bem documentadas de 3 eras passadas, nomeadas a partir dos mais poderosos impérios, a Era do Império Santo Espírito, a Era do Império Feng de Shui, e a Era do Sacro Império. O reino Eidin foi um reino bem grande que existiu durante o período da Era do Império Feng de Shui. Ela olhando para o prota pensa, Nieli é bem sábio, ele deve estar lendo muito na biblioteca. O prota fala para ela, que aprender uma língua só para ler um livro é desnecessário, além disso, com o seu físico, as técnicas do fogo elétrico não seriam adequadas para você. Ela boiando pergunta ao prota, quais tipos de técnicas seriam adequadas para mim? O prota rindo responde dizendo, as do tipo nevasca. Ela impressionada pensa, como ele sabe? Meu físico foi testado pelo meu avô usando uma técnica hereditária secreta. Essa é uma técnica que nunca foi vazada para fora da família. Cada uso consome uma quantidade enorme de força vital. O prota animado diz que a família dela, com certeza já testou seu físico antes, mas provavelmente não conduziu um teste para descobrir a forma do seu campo vital. Ela quase tendo um peripaque do Chaves pergunta, a forma do meu campo vital? Enquanto pensa, eu nunca ouvi falar disso. O prota diz, por que nós não tiramos um tempo para que, se permitir, possamos conduzir um teste para descobrir a natureza do seu campo vital? Ela pergunta teste? Enquanto pensa, se o teste for conduzido usando o mesmo método que meu avô, então haverá contato corporal. Ela recusa a proposta do prota dizendo, não há necessidade. O prota com cara de bobo fala, hein? Como assim? Lupial juntos dos outros guris fala, isso é ruim. Ele está sendo rejeitado impiedosamente. Ele está por um fio agora. O prota rindo fala, acho que você está se preocupando demais por nada, o método do teste é bem simples. Só será necessário um novo cristal da alma, concentre sua força vital no cristal, e tudo o que você vai precisar fazer é observar. Deste modo, eu saberei qual é a forma do seu campo vital. E Ezion, aliviado fala, é assim tão simples? Parece que eu entendi mal. O prota se vira dizendo, estarei aqui amanhã, então se você quiser realizar o teste para descobrir a forma do seu campo vital, você poderá me encontrar aqui neste mesmo horário. O grupo do prota fica chocado. Lupial fala, normalmente quando os caras puxam conversa com a deusa, eles tentam estender a conversa a qualquer custo, mas o Nieli está se retirando. Será que ele está usando a técnica lendária de dar um de difícil? O cabelo vermelho fala, isso é formidável. O prota saindo com cara de, por favor me chama de volta. A Ezio chama o prota, que vira dizendo, qual o problema? Os guri do grupo do prota ficam admirados dizendo, em um só coro, ó. Nieli está indo embora, e a Ezio tomou a iniciativa para chamá-lo. Duza diz, eu o subestimei. O outro guri fala, ele merece ser o chefe. Primeiro é a Xiao Ningir, agora é ela. Homem e besta demais. E Ezion questiona o prota dizendo, o seu conhecimento sobre as inscrições é bem profundo? Então será que posso consultá-lo com algumas questões? O prota rindo fala, claro, irei dizer tudo o que sei. Ela tirando um pergaminho do seu anel dimensional diz, estes rolos de nível bronze são ambos inscritos com tipo nevasca. Eles não podem ser ativados corretamente, parece que o problema é com o desenho, mas não consigo encontrá-lo. O prota olhando fala, o desenho dessa inscrição realmente tem alguns problemas, mas creio que nem mesmo os professores poderiam dizer onde eles estão.
Creio que você poderia perguntar para seu pai, ele definitivamente deve saber. Ela ficando triste. O prota vendo fazer essa cara pensa, a Ezion perdeu sua mãe quando era muito nova, e como seu pai é o Lorde da cidade, ele é extremamente ocupado e seu avô é um espiritualista de nível lendário, frequentemente liderando grupos para expedições nas santas montanhas ancestrais, então naturalmente não há ninguém para ela pedir. O prota chamando a responsabilidade para si, diz, neste caso, você pode vir aqui para me ver depois da escola caso você tenha qualquer dúvida. Ela fica com cara de boba. O prota diz, este pergaminho é da categoria nevasca, inscrição de bronze verde, faca de neve. Não há problemas com a estrutura da inscrição, mas este é um pergaminho de baixa qualidade, e Ezio chocada questiona, pergaminho de baixa qualidade? O prota responde, esta pessoa altamente hábil, está criando falsificações, se o comprador é inexperiente e descuidado, acaba comprando tal pergaminho e isso é compreensível. Escrita usando o sangue de uma vespa espiritual do vento nevado, o sangue desses insetos adultos é normalmente cinza prateado. Mas o conteúdo dessa inscrição tem cor vermelho prateado. Acredito que foi utilizado o sangue de uma lagarta espiritual do vento nevado jovem, que não é forte nem grande o suficiente, resultando na falha auto-interativa da inscrição. Ela pensa surpresa, então esse é o problema, é por isso que mesmo após consultar tantos professores e até o vice-diretor, ninguém pôde apontar o problema. Este pergaminho está de fato incompleto. Ele conseguiu ver isso com um simples olhar. Será que seu conhecimento é ainda mais profundo que o do vice-diretor? Entusiasmada, ela diz, vamos dar uma olhada nisso agora e pensa com uma nova perspectiva sobre ele. Ele não parece ser tão ruim quanto eu imaginava. O prota, observando uma inscrição, comenta, essa é a inscrição vento gélido neve súbita do tipo vento nevado, geralmente é do nível prata, mas o que restou após a Idade das Trevas foi uma inscrição incompleta. Por isso foi rebaixada para o nível bronze depois que descendente a completaram. Ela escuta meio incrédula, pensando, a inscrição vento gélido neve súbita costumava ser do nível prata? Por que nunca ouvi falar sobre isso antes? O prota diz, quero mudar um pouco a estrutura da inscrição, vem aqui. Ela pergunta, mudar de que forma, e pensa, meu avô é um espiritualista demoníaco de nível lendário que pode criar inscrições, e nem mesmo ele fala tão casualmente sobre fazer mudanças. Ele sentado pede, você tem uma caneta? Ela estende a caneta e ele comenta, caneta grife de prata, essa é das boas. Ao pegar a caneta, tocando na mão dela, ela cora, pensando, minha mão foi tocada. Ele pega a caneta e ela pensa, ele fez isso de propósito? Acho que estou levando isso muito a sério. O prota começa a desenhar e a dizer, essa é a inscrição vento gélido neve súbita de nível prata completa, ela é formulada com os 36 métodos de inscrição. Esta é a estrutura estável. Ela olha para a inscrição incrédula, pensando, é 2 vezes mais complicada que a original. Ele terminou bem rápido, mesmo após a alteração ainda não consigo entender muito bem, primeiro vou guardá-la, encontrarei alguém que possa inseri-la em um rolo para testá-la quando voltar, enquanto isso os garotos observam o prota, Duzé comenta. Eles começaram a conversar e Ezio está consultando Nieli sobre inscrições, e prática, o outro diz, impressionado, incrível, ela se levanta e agradece ao prota dizendo, obrigada pela explicação, não se esqueça da nossa promessa. Ao sair, ela dá um tchau, e uma piscadinha para o prota dizendo, nos encontraremos aqui novamente amanhã. O prota corado, com cara de bobo apaixonada, acenando para ela, ele olhando ela ir, enquanto ela se afasta ele pensa, minha primeira conversa com a Ezion. O resultado foi bem satisfatório, agora eu deveria ir, quando de repente o Sasuke da Shopee, segura o prota pelo colarinho furioso, o prota pergunta a Shen-Yui? O Sasuke pergunta, sobre o que você e Ezio estavam conversando? O prota com a cara seria responde dizendo, me solte ou serei rude. O Sasuke furioso fala, você vai ser rude comigo? Quem você pensa que é? E daí que você sabe um pouco sobre inscrições? Fique longe da Ezion. Caso contrário eu farei com que você pague por isso. Os amigos do prota chegam correndo, Lupial diz, é o Sasuke, peguem ele. Uns figurantes entram na frente dos amigos do prota, dizendo, o que vocês querem fazer novatos? Duzé pensa, os seguidores do Sasuke.
Olhando, parece que eles estão no mínimo nível bronze. Os outros garotos olham dizendo: o que está acontecendo? Parece que o Sasuke e Nieli estão discutindo? É por causa da deusa Lee Se-yun? Estão quase lutando. Outro comenta: o Nieli se atreve a provocar o Sasuke, que está quase no nível bronze. Ele vai apanhar feio. O prota pensa: traste, apesar da minha força física estar em 38 e minha força da alma em 32, é o suficiente para brigar com você até morrer. O prota segura o braço dele, o fazendo soltar sua camisa, dizendo: o que você disse que iria fazer? Fazendo Sasuke berrar, enquanto o prota diz: você acha que pode ser arrogante por ser da família sagrada? Você acha que é um dos gênios por possuir um reino da alma verde? O prota torce o braço do Sasuke que, cerrando os dentes, pensa: o que está acontecendo? Não consigo exercer força alguma no meu braço. Ele deveria ter uma força física de apenas 21. Eu obviamente posso dar uma surra nele facilmente. O prota solta. O Sasuke fica olhando pro prota pensando: que artes secretas ele está usando? O Sasuke bufando segurando seu braço, ele olhando para o prota suando e bufando, enquanto o prota questiona: é difícil de acreditar, mas o seu controle sobre sua força é ruim e desajeitado quanto dos primitivos. É explicado que o controle da força é concentrado nos dedos, nas juntas ofensivas e nos pontos de acupuntura. Bloqueá-los pode não apenas fazer com que o braço perca força, mas também impedir seu uso. Um dos figurantes que impedia os amigos do prota olha espantado e pensa: o que está acontecendo? Pela aparência parece que o chefe está sofrendo. Zé, pensativo, diz: embora nós não tenhamos ideia do nível em que ele chegou, a técnica da cultivação de energia que ele está praticando é definitivamente mais poderosa que a nossa. Zé observando diz: parece que o Sasuke bateu em uma parede de aço. O prota, apontando para ele, diz: você acha que a Eizio lhe pertence? Da próxima vez que eu descobrir que você está seguindo ela, não me culpe por te ensinar uma lição. O Sasuke começa a emanar energia ao redor do corpo dizendo: não pode ser. Como isso é possível? Eu sou o prodígio da família sagrada, como eu perderia para você? Ele com cara de doido grita dizendo: foi você quem forçou a minha mão. O prota se prepara pensando: ele quer usar sua força da alma diretamente em meu reino da alma. Zé vendo tudo grita: isso é terrível. Nieli começou a praticar apenas há 2 dias. Sua força da alma não pode ser comparada com a do Sasuke. Eles tentando avançar, mas os figurantes entram na frente impedindo a passagem. Enquanto o Sasuke acumula muita energia, o prota se prepara. Enquanto Sasuke o ataca, Zé preocupado com o prota grita o nome dele: Nieli. O prota resistindo o ataque do Sasuke pensa: ele é sem dúvida um descendente da família sagrada, sempre consumindo elixir e sua força da alma é quase o dobro da minha. No entanto, ele não sabe como usá-la corretamente. De repente o Sasuke enfurecido grita: com uma força da alma tão insignificante, como ousa continuar arrogante na minha frente? Ele aumenta a intensidade do seu ataque, pensando confiante ele não vai resistir por muito tempo. Enquanto o prota sorrindo fala: ridículo. O prota então direciona sua força da alma numa linha fina como uma agulha, passando o ataque do Sasuke, acertando com um golpe preciso na testa do Sasuke, que começa a tremer e gritar. Com sua visão embaçada foca no prota, percebendo nele uma intenção assassina inabalável. É revelado que Nieli possui uma vasta experiência em situações de vida ou morte, advindas de sua vida anterior, tendo eliminado muitos adversários poderosos. Em meio a embates de forças da alma, o prota encontra a oportunidade de infiltrar toda a sua intenção assassina, que se ocultava em seu próprio reino da alma, na alma do Sasuke da Shopee. A cena muda mostrando um líquido espalhado pelo chão. O grupo de Sasuke da Shopee, que observa atônito o Sasuke que está tremendo e ensopado de mijo. Fica claro que Sasuke não é capaz de suportar essa aura aterradora. O prota com um olhar altivo zomba dele dizendo: você se molhou de medo. Ainda fica me ameaçando? O prota continua humilhando ele dizendo: estou com preguiça de gastar mais do meu tempo com você. Se aproximando pega dando um cuecão no Sasuke dizendo: cai fora. Mandando ele ficar mais longe possível da sua presença. Ficaremos por aqui até a próxima. Fica com Deus. Ótima semana para todos.